Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord Especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 03 5 anos de preparação. Parte 1. Eu ouço e obedeço, mestre. Agora eu devo começar com o meu tesouro. Cunivela usou uma chave para abrir o tesouro em seu quarto e tirou todos os sacos dentro. Havia 15 deles no total. Cada um deles continha 1000 moedas de ouro, para um total de 15.000 moedas, pesando 150 quilos no total. Claro, undeads não precisavam diretamente de dinheiro, mas havia momentos em que alguns, dos vivos, estariam dispostos a lidar com eles. Normalmente pessoas do lado negro da sociedade. Se completassem os pedidos a qual foram incumbidos, recompensá-los com ouro seria necessário, portanto, o ouro também era um item valioso quando se lidava com eles. Então naturalmente economizou muito disso. Além daquelas, também havia uma bolsa com pedras preciosas. A mesa também tinha pergaminhos mágicos, varinhas encantadas e outros itens mágicos. Eu também tenho outras 3 bases além dessa. A outra metade dos meus ativos está dividido entre elas. Já que ele estava sendo dominado, revelou com sinceridade a localização de todo o seu tesouro escondido a fim de maximizar o ganho para seu mestre. Isso é muito mesmo. Invasora número 2. Não acha que deveria mostrar um pouco de restrição? Você realmente se deixa levar, não é? Eu tenho pensado isso todo esse tempo. Eu tenho que desabafar hoje. Você não deveria se comportar mais como uma princesa? Você era uma quando te conheci. Número 1. Nós viajamos juntos por 5 anos, esqueceu? Depois de passar tanto tempo, até mesmo os undeads vão mudar de alguma forma. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Logicamente falando, nosso nível mental não deveria mudar. Isso também significa que nunca evoluiríamos mentalmente? Então isso significa que essa é a maneira como sua personalidade sempre foi. Número 2. Não acho que seja isso. E quando analiso mais a fundo, é tudo culpa sua. Número 1. Com toda essa magia impossível, itens mágicos que valem um reino inteiro e monstros conjurados, que parecem dar conta de um país inteiro por si mesmos. Ignorando a garota tagarelando, seu mestre abriu um dos sacos e depois retirou várias moedas de ouro. Então eles estão trocando as moedas por uma mais universal? Isso me ajudará muito. Afinal, trocar uma grande soma de dinheiro é bastante problemático. Calcular a pureza das moedas de ouro de cada país era muito problemático, e assim, para facilitar os negócios, Cunivela usava apenas essas moedas. Então foi por isso que você derreteu e usou as moedas de Grasil durante todo esse tempo. Número 1. Você já as viu antes, não viu? É exatamente isso. Número 2. Bem, vamos para o coração da questão. Minha primeira pergunta é: quais são os movimentos da sua organização? Quão cautelosos eles são em relação a mim? Estamos preocupados com sua presença, mestre, mas todos estão basicamente preparados para se render incondicionalmente neste momento. Parece que alguns deles também fugiram do grupo. Nomeie-os. Cunivela recitou uma lista de ex-membros que fugiram. Havia um total de 6 deles. O que você acha? Número 2. A menina consultou o pedaço de papel em sua mão e assentiu. Parece que 2 deles escaparam. O que devemos fazer? Número 1. Caçá-los e matá-los. Se não os arrancarmos pelas raízes, nunca conseguiremos ter uma boa noite de sono. Essa é ótima. Número 1. Você ficou melhor em contar piadas. Viu só? Undeads também podem evoluir. Agora só resta melhorar seu senso para dar nomes às coisas. Não era piada. Seu mestre ficou em silêncio. A garota mordeu o lábio e espiou o mestre. A indelicadeza com seu recém-mestre era intolerável, mas Cunivela não tinha permissão para atacar. E também, aqueles 2 que escaparam, tiveram sorte ou azar? Dada a conversa, eles não parecem que vão poupá-los. Os nomes que eu escolho realmente são tão ruins? Sendo sincera, eles são. Mas o zoológico heteromórfico era muito bom. Esse foi engraçado. Ainda assim loirinha. Esse foi terrível. A menina colocou as mãos nos quadris e completou. Aqueles guardas estavam me olhando estranho por causa disso. Foi muito embaraçoso. Mas eles não disseram nada. Isso ocorre porque os nomes têm diferentes significados entre as diferentes raças, e ser morto por tirar sarro do nome de alguém não é nada novo. As pessoas são mais sensíveis a esse problema em cidades com populações mistas. Mas eles não conseguiam esconder o que estavam pensando. Mas nós não fomos lá novamente depois disso, com licença, mestre? Cunivela perguntou nervosamente. Os olhos dos 2 presentes o encaram. Cunivela só se importava com os olhares de seu mestre. Todos os Magic Casters Undeads que pertencem a Corpos do Abismo estão dispostos a se renderem ao Senhor, mestre. Isso agrada-lhe, mestre? Oh sim, vamos resolver uma pequena coisa antes. Embora não seja bom responder a uma pergunta com outra pergunta, ainda tenho que perguntar. Por que preciso aceitar?
Kunivela engoliu seco diante da atitude duvidosa de seu mestre. Mesmo se o seu bando aceitar, por que eu deveria poupá-lo? É muito mais fácil cortar as ervas daninhas pelas raízes, evitará problemas futuros. Nós nunca faríamos uma coisa dessas. Nós não poderíamos nem pensar em desafio. Ah, eu já ouvi o suficiente disso. Então, o que aconteceria se você aprendesse nossa fraqueza? Ele não podia esconder nada das exigências do mestre. Se isso nos beneficiasse a destruir nosso inimigo, aproveitaríamos de tal fraqueza para alcançar nossos objetivos. Entende agora? Apenas no que diz respeito aos elementos que o mestre julgar prejudiciais. Mestre, tomando-nos como vassalos certamente não será em vão, seremos úteis, por exemplo. Podemos garantir que podemos superar qualquer outra instituição de pesquisa se trabalharmos juntos e, claro, podemos servir como tropas contra seus inimigos. Mestre, vosso poder é incomparável, mas certamente os números podem servir como vantagem. Kunivela lutou desesperadamente para demonstrar seu valor. Isso é verdade. Tenho algo que precisa ser pesquisado, mas de acordo com seus colegas, que eu eliminei anteriormente, ninguém pode fazer isso. Isso é verdade? Todos tinham uma ideia aproximada de quem estava estudando o que dentro de cada grupo. Eles compartilharam suas informações para evitar disputas sobre recursos, devido à duplicação dos esforços de cada um. No entanto, não havia garantia de que cada indivíduo estava dizendo a verdade sobre o conteúdo de sua pesquisa. O próprio Kunivela estava conduzindo uma pesquisa secreta por conta própria. Talvez esse material oculto possa ser usado como material de barganha. Se ele dissesse, todos têm seus próprios estudos secretos, então o mestre precisaria questionar a todos, o que abria a possibilidade de intensificar seus ataques contra a organização. Talvez os outros também tivessem pensado nisso, razão pela qual escolheram serem assassinados sem dizer uma palavra. E por isso seu mestre não expressara nenhuma dúvida nessa área. Então, e se oferecermos uma quantia fixa ao senhor todos os anos, mestre? Com muito dinheiro, poderia contratar mais pessoas para ajudar na pesquisa. Não tenho necessidade de dinheiro. A garota ao lado dele assentiu. Então por que o senhor pediu os tesouros, mestre? Isso não era muito estranho? Em resposta à pergunta de Kunivela, o intitulado mestre deu de ombros despreocupadamente. Eu estava apenas procurando por itens raros que estivessem entre eles. E eu também queria saborear o espírito dos aventureiros, ganhar tesouros depois de vencer uma dungeon. Kunivela não pôde deixar de se perguntar o que ele queria dizer com o espírito dos aventureiros. Ele destruiria a todos só por isso? Certamente ele teria reagido com todas as suas forças se não tivesse sido controlado. Claro, isso não passava de fantasia sem sentido. Eu tenho mais perguntas para você. Já que está sob o meu controle, os outros membros da sua organização virão para salvá-lo, ou será que esse reduto se autodestruirá depois de um tempo? Isto é, há algum demérito para nós em permanecer aqui? Era difícil explicar o que esses deméritos eram. Se Kunivela desaparecesse, os outros assumiriam que algo havia acontecido com ele. Mas quem em sã consciência se arriscaria assim? Talvez todos possam vir, mas provavelmente não para resgatar Kunivela ou atacar o intitulado mestre. Era mais provável que eles oferecessem rendição ou pedissem para negociar. De qualquer forma, não havia nada que fosse imediatamente desfavorável ao mestre. No entanto, não se pode ignorar quaisquer desenvolvimentos desvantajosos que possam surgir depois disso. Não há nenhum. Contudo, isso é apenas para o próximo dia ou assim. Se vários dias se passarem, quanto mais o tempo passar, maior a probabilidade de alguém pensar que algo está errado. Além disso, ainda há os asseclas que controlam o mestre. E eles, se eles ainda estiverem por perto, podem até lançar um ataque. Kunivela poderia estar sob controle, mas isso era apenas ele. Os asseclas undeads que ele criou eram um assunto diferente. Eles provavelmente carregavam ordens para matar todos os intrusos dado a chegada do mestre. Por outro lado, agora que Kunivela era controlado, os asseclas undeads que estavam sob o controle de Kunivela se livrariam dessas amarras. Tais asseclas provavelmente estavam tentando fugir agora, e não tentariam iniciar hostilidades. Se forem apenas os daqui, então eu posso lidar com todos eles facilmente, mesmo que eles me ataquem de uma vez. Não há necessidade de se preocupar com isso. Sim, mestre. Kunivela inclinou a cabeça. Ele já entendia isso, mas ouvir o mestre falando sobre sua superioridade o deixou sem palavras. Agora, explique suas descobertas para número 2. Seja sucinto sobre isso. Entendido. A pesquisa dos undeads, mais especificamente para os membros da Corpus do Abismo, seu objetivo fundamental era alcançar um grande poder mágico. Pessoalmente, ele não achava que a garota iria entender, mas disse a ela mesmo assim. Durante esse tempo, o mestre armazenou todo o tesouro em uma dimensão de bolso criada magicamente. E é isso. Tudo bem, obrigado pelo seu árduo trabalho. A seguir para a próxima pergunta. Conte-me tudo sobre todos os membros da sua organização. Suas habilidades, localizações, pontos de interesse e assim por diante. Então foi isso. Ele havia usado esse poder para dominar os outros, depois fez com que contassem tudo a ele antes de destruí-los um a um. No passado, todos haviam agido individualmente, mas agora todos estavam informando uns aos outros sobre suas condições. Era como se todos estivessem conectados por cordas invisíveis. Em vez de caçá-los individualmente, tudo que o
Mestre tinha que fazer era puxar a corda e todos ficariam expostos. Ele não queria falar a princípio, mas Kunivela contou tudo o que sabia. Graças a um Dead Domination, ele não conseguia se esconder ou mentir sobre qualquer coisa. A garota fazia perguntas pontuais de tempos em tempos. Provavelmente, era para garantir que correspondesse ao que haviam aprendido com os membros já destruídos. Obrigado. Embora o mestre tenha agradecido Kunivela por ser sucinto, era provável que no fundo isso não tivesse importância. Por fim, a última pergunta, as palavras última pergunta, fizeram Kunivela entrar em pânico. Ele ainda não mostrará sua utilidade, e se isso acontecesse, o pior o aguardava. Basta, número 1. A garota interrompeu em um tom que sugeria fadiga ou desânimo. Isso é o suficiente, número 1. Afinal, eu fiz muita pesquisa por conta própria, e agora entendo. Você sabe o que eu disse sobre não sonhar mais há 2 anos? É sobre a donzela celestial do sol? Mas isso não é só para você, número 2. Eu já te disse várias vezes, mas isso também é para meu interesse pessoal. Não é para você, mas para mim. A expressão no rosto da garota era estranha, parecia solitária e feliz ao mesmo tempo. Kunivela não conseguia entender. Eu pergunto então, você sabe alguma coisa sobre como o país de Inveria foi destruído e como toda a população foi transformada em zumbis? Ele procurou em sua memória depois de ouvir a palavra, Inveria, mas tudo o que ele sabia sobre isso era que era um país distante. Não, eu não sei nada, mesmo. Então, você sabe de alguma maneira reverter uma pessoa que foi transformada em zumbi de volta ao normal, isto é, de volta a um ser vivo? Não importa que seja improvável. Ele sentia que este era um bom momento para demonstrar seu valor, mas Kunivela não sabia nada sobre o assunto. Se ele não tivesse sido dominado, ele provavelmente teria tentado fazer algo para salvar sua vida, ou mentiria que ele estava prestes a começar a pesquisar sobre esse assunto. Não, eu não sei. Mas eles dizem que seres lendários como os Dragonlords, os soberanos dragões, podem saber algo sobre isso. Esse tópico aparece frequentemente. Uma criatura imensa que flutua no céu. Dizem ser o Brignês Dragonlord, o soberano dragão brilhante. Além disso, ele listou os nomes de todos os Dragonlords que conhecia, mas acrescentou que não tinha certeza de onde eles estavam ou se eles realmente existiam. Kunivela sentiu que esta era a sua chance e tentou desesperadamente se vender. Se o senhor me der tempo, eu não tardarei de encontrar os locais desses Dragonlords, mestre. Uma boa sugestão, mas ainda assim eu vou te destruir. Ele recebeu uma resposta imediatamente. Mas por quê? Não sou útil para o senhor, mestre. Porque permitir que os outros saibam sobre nós traria muitas desvantagens. Por você não saber previamente sobre nós que não conseguiu encontrar um meio de lidar com isso tudo. Mas seria impossível traí-lo se o senhor usar sua capacidade e dominar a todos, mestre. De fato, sim. Mas, como você sabe, há um limite para a dominação usando meios mágicos, tanto em limites superiores quanto em números totais. Há muitos inconvenientes para eu me dar ao luxo de dominar você, já que não há maneira de garantir com 100% de certeza que nunca me trairá. Nós nunca trairíamos, eu já não expliquei isso antes? Kunivela engoliu suas palavras. Não havia nada que ele pudesse mostrar a Undead diante dele que pudesse mudar sua opinião. Então, hora de acabar com isso. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!